Mais cedo ou mais tarde, um servo de Deus descobre que ele próprio é a maior frustração em sua obra. A gente começa assim hoje. A Bíblia, ela divide o nosso ser em homem exterior e homem interior, e existem alguns versículos para embasar isso, como, por exemplo, nós temos Romanos 7:22, temos Efésios 3:16 e temos também 2 Coríntios 4:16, que eu vou ler agora, e diz o seguinte: Por isso não desanimamos. Pelo contrário, embora o nosso homem exterior seja consumido, contudo, o nosso homem interior é renovado dia após dia. Então, nós somos divididos em homem exterior e homem interior. O que é o homem interior? O homem interior, ele é o nosso espírito, é a nossa parte que foi criada para contatar Deus. O homem exterior é tudo aquilo que está fora do espírito. E nós, como seres tripartidos, nós temos um espírito, temos uma alma e temos um corpo. Aquilo que está fora do espírito é o nosso homem exterior, que é composto pela alma e pelo nosso corpo físico, a nossa carne. Se você reparou, o nosso homem interior, ele é envolvido, ele é envolto pelo homem exterior. Então, para sair algo do nosso homem interior, para que a vida flua, tem que necessariamente passar pelo homem exterior. E dependendo da situação em que o nosso homem exterior se encontra, dependendo da espessura daquela camada, a dificuldade é maior. E muitas vezes essa camada ela é tão grossa que ela não somente envolve, ela aprisiona e ela confina a vida de Deus dentro de nós. Deus, ele sabe muito bem a situação do nosso homem exterior. Então, o que ele tem feito? Desde o momento em que nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, desde o instante da nossa salvação, aquele momento em que você primeiramente se consagrou ao Senhor, ainda que tenha sido uma consagração tímida, desde aquele momento o Espírito Santo tem trabalhado diligentemente, ativamente, para arranjar o seu ambiente, para arranjar absolutamente tudo com um único propósito: o quebrantamento do seu homem exterior. Tudo na sua vida, entenda, tudo na sua vida está debaixo do arranjo de Deus. E esse arranjo de Deus tem um propósito, é quebrar o seu homem exterior. A soberania de Deus é um fato. Deus sabe dos arranjos que ele faz, os anjos sabem dos arranjos que o Senhor faz, Satanás sabe da soberania de Deus. Por que a gente não sabe? Por que nós somos os últimos a entender o que é a soberania de Deus? Nós nos entregamos ao Senhor quando nós o vemos, quando nós enxergamos o seu amor, quando somos salvos, quando ouvimos uma palavra que nos toca, quando ouvimos um louvor que nos abre, nós nos derramamos e nos entregamos ao Senhor e falamos: Senhor, a minha vida está diante de ti. Só que a partir do momento que um dedo da mão dele está sobre nós, tudo fica triste. Esse processo de você ter o seu homem exterior consumido, ele é um processo que leva a vida toda. Nós não temos como reduzir esse quebrantamento, mas nós podemos estendê-lo. E nós estendemos quando somos cegos. Nós estendemos quando reclamamos, quando murmuramos. Não temos clareza e discernimento espiritual suficientes para enxergar a mão de Deus em tudo aquilo que nos rodeia. Sabe de uma coisa? Deus preparou a sua casa, ele preparou os seus pais, ele preparou as pessoas que moram com você, ele preparou a escola que você frequenta, a faculdade que você frequenta, o seu trabalho foi preparado. Se você se entregou uma vez a ele, por que você acha que as situações vêm de outra mão? Todas as situações vêm da mão a qual você se entregou. A vida normal de um cristão, portanto, é uma vida que está sob o quebrantamento. É uma vida que está sob a disciplina do Espírito Santo. E a disciplina do Espírito Santo, ela é transformadora. Ela te muda como pessoa. Ela muda o seu sabor. Se desde o momento em que você foi salvo, e anos se passaram, e ao longo daqueles anos todos você tem permanecido a mesma pessoa, o quanto da disciplina de Deus você tem permitido atuar sobre você? Porque não houve mudança. Existe uma passagem em Jeremias, que é Jeremias 48:11, onde está falando sobre Moabe. E no versículo 11 diz: Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou seu sabor e o seu aroma não se alterou. Quando nós produzimos bebidas alcoólicas, alguns sedimentos eles vão sendo acumulados no fundo das vasilhas e o vinho flutua. A fim de purificar aquele vinho, ele precisa ser mudado de vasilha. E não basta só uma vez, porque você muda uma vez e alguns sedimentos ainda acompanham. Você precisa constantemente mudá-lo de vasilha a fim dele ser purificado. E é a mesma coisa conosco. Nós precisamos constantemente ser mudados de vasilha. E essa mudança acontece através da disciplina do Espírito Santo. E não é uma mudança confortável. Às vezes é uma mudança pequenininha, às vezes é algo gradual, às vezes o Espírito Santo de repente muda a sua vida, ele joga de pernas para o ar
Essas mudanças são para que o nosso sabor ele seja purificado e o nosso aroma seja purificado. No final da sua jornada, qual é o aroma que você tem que exibir? Não é o aroma da sua personalidade, não é o aroma da sua animação, não é o aroma que vem de ti, é o aroma do perfume de Cristo. Por fim, a sua utilidade nas mãos de Deus não depende do seu conhecimento doutrinário, não depende de quantos versículos da Bíblia você tem decorados. Sabe do que ela depende? De que o primeiro obstáculo que a vida divina encontra seja desfeito, seja desmantelado. Qual é o primeiro obstáculo? Você. Qual é o remédio para você? Cruz. É o quebrantamento do homem exterior, debaixo da disciplina do Espírito Santo. Da nossa parte, o que nós precisamos é aceitar, é ser submissos a essa disciplina e ter olhos para enxergar a mão que está sobre nós. Quando nós temos esses olhos e enxergamos a mão que está sobre nós e o propósito dessa mão, o nosso coração ama, independente da situação, independente do desconforto da mudança da vasilha, nós amamos porque aquele processo resulta em graça. E é uma graça que te muda o sabor, uma graça que te faz útil.